Olá, boa tarde. Eu sou o Vitor Vietti, superintendente de recomendação aqui do Itaú. E hoje a gente está aqui para explicar como funciona a engrenagem econômica. Hoje eu estou aqui com o André Arcanjo, especialista de investimento do Itaú, que vai acompanhar a gente, bater um papo aqui sobre esses assuntos. Já entra aqui um dos aspectos que a gente fala bastante, né? A taxa de juros. Por que a taxa de juros para a economia real ela é tão importante? Porque ela, de fato, é a alavanca que mexe aqui com toda essa dinâmica aqui do crédito, do empréstimo, que é super importante para a economia, né? Então, ela, no curto prazo, ela consegue aumentar aqui o crescimento de uma determinada economia, simplesmente por dar crédito, porque você está aumentando o potencial, aumentando a capacidade das pessoas comprarem, fazer transações, ou seja, de crescer a economia. Acho que a outra maneira que todo mundo fala aqui de crescer a economia é, de fato, aqui através de um aumento de produtividade, né, que é principalmente adquirido em ciclos mais longos, em algumas décadas, por questões tecnológicas, evoluções tecnológicas que permitem as indústrias a produzirem mais com a mesma quantidade ou mais com menos quantidade ali de insumos, tá? Então, o crédito ele é muito importante, reforçando aqui para essa parcela de crescimento no curto prazo, tá? O que é a inflação? A inflação nada mais é do que a variação do preço de um período para o outro, tá? Então, acho que quem viveu ali nos anos 80, começo dos anos 90, sabe bem o que é, né? A inflação ali sendo mudada no dia, o preço das prateleiras no supermercado sendo mudada no dia. Então, a inflação nada mais é do que isso. E tem vários jeitos de você medir isso, né? Você tem desde olhar o preço de um saco de arroz, você pode compor uma cesta baseada, né, em algum critério, ou você pode usar a cesta baseada em outro critério. Então, você tem vários jeitos de medir. Então, essa sopa de letrinhas, né, o IGPM, o IPCA, o INCSS, eles nada mais são aqui do que diferentes jeitos de você medir a inflação, tá? Existem diversos modelos onde você tenta trazer uma previsibilidade na moeda, mas como tem tantos fatores que influenciam ele, que realmente se torna algo bem difícil e desafiador, né? Quando você olha pelo câmbio, você tem tanto a questão do que é vamos dizer assim, até um pouco mais conhecido que a gente às vezes ouve no jornal, assiste ou lê no jornal, que é a balança comercial. O que é isso? Realmente o volume de exportações que o nosso país faz frente às importações que o nosso país faz. Então, esse volume financeiro negociado com a gente, com outros países, faz com que mexa na taxa de câmbio. Então, esse é um dos fatores. Existe a questão relacionada à taxa de juros, que a gente falou logo atrás. Então, a nossa taxa de juros nominal, taxa Selic, ou o diferencial da nossa taxa de juros com a taxa de juros do país que a gente está olhando a moeda, por exemplo, o dólar. Então, a diferença da nossa taxa de juros com a taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, ela influencia a taxa do câmbio. Então, o que acontece? O que a gente teve recentemente, fora a questão do Covid? A gente veio desde o ano passado, ou até no meados do ano retrasado para cá, diminuindo a nossa taxa de juros. Ou seja, esse diferencial da taxa de juros americana com a nossa, ela vem diminuindo cada vez mais. Isso, consequentemente, refletiu como na nossa moeda? A nossa moeda se desvalorizou perante a taxa americana. Para você acompanhar os movimentos de mercado que podem impactar os seus investimentos, inscreva-se nos canais do Itaú Personalité.